Motivo de desenvolvimento da cidadania e resgate de jovens para uma vida melhor, o esporte é sempre peça fundamental nas cidades da nossa macro-região. Em modalidades esportivas diferentes, a parceria público-privada impulsiona e garante que o trabalho nesses clubes projete o futuro. Em Ribeirão Preto, a nova aposta é o vôlei de quadra, projeto apresentado ao público semana passada. Às vésperas de estreia no Campeonato Paulista, a expectativa é grande, já que a cidade não tem uma equipe de alto rendimento há 17 anos. É a primeira masculina. Quem fica com a missão de comandar o time é Marcos Pacheco. O treinador gaúcho é um dos maiores vencedores da história da Superliga. Tem 7 títulos. Fiquei muito entusiasmado quanto ao projeto e quanto ao desafio, né, de montar uma equipe do zero, né, senti um envolvimento da comunidade, da cidade em prol de voltar a um tempo que Ribeirão já viveu. Nós temos um grupo novo, então o grupo começa, né, do zero, a estrutura começa do zero. Então tem jogadores que estão mais tempo parados, um jogador menos tempo parado. Alguns jogadores sim fizeram atividades nas férias, alguns não. Então a gente tem que ter o cuidado, né, e a precaução de nesse começo dar uma base mínima, né, física, os jogadores tenham condições de articular, né, porque voleibol é movimentação, é salto, é impacto na bola. A pré-temporada tem sido de avaliações, preparação muscular e treino para os jogadores. É uma coisa inédita que eu estou tendo assim nessa primeira semana, então está sendo muito bom toda essa parceria, essas avaliações, esses exames assim. É muito importante que isso aqui é que dá base para toda a temporada. A gente vai auxiliar eles com alguns dados dessas avaliações para que a gente consiga ter uma equipe boa, sem lesões, que é o nosso objetivo, e que a gente consiga ajudar a comissão técnica. Em um cenário financeiro apertado para o município, o sonho tem se tornado realidade a partir de grandes apoiadores da iniciativa privada. O foco é na continuidade do trabalho e na formação de equipes sub-23, 21 e 19 com atletas da própria cidade. A gente viu que tem muito entusiasmo, muita satisfação em estar iniciando esse projeto. E isso passa para a gente, né, para os atletas, isso é muito legal, esse entusiasmo, nos dá incentivo para trabalhar, para treinar. O investimento tem sido feito também em infraestrutura. A Secretaria Municipal de Esportes vai receber uma verba de quase R$1 milhão para a reforma do complexo da Cava do Bosque, a nova Casa do Vôlei. As obras ainda não têm data para começar porque dependem da liberação do recurso. No planejamento, mudanças na portaria, na quadra e também no ginásio principal. Em Franca, o time de basquete já enfrentou graves problemas financeiros. A atual diretoria pegou o clube com uma dívida de quase R$4 milhões. Com a ajuda de parceiros, apoiadores e patrocinadores, foi possível diminuir para pouco mais de R$1 milhão. A prefeitura também é apoiadora do time e, através de convênios, repassa as verbas. O ginásio que o time usa é cedido pelo município. Recentemente, o time assinou uma parceria com o SESI São Paulo, que já existia nas categorias de base e agora chega também ao time profissional. O Franca Basquete traz o seu nome como o mais longevo clube brasileiro, desde a sua data de início há mais de 60 anos, nunca parou de praticar. E claramente tem parcerias muito importantes, trabalhando numa mesma filosofia, no mesmo padrão de desenvolvimento do jogador, para que o jogador chegue ao nível máximo com uma boa condição de formar um time competitivo e honrar as tradições de Franca. Alex e João Pedro já renovaram o contrato para o Paulista, que começa mês que vem. Os dois enxergam os patrocínios e as parcerias como sendo de extrema importância, já que são fundamentais para manter o clube e os salários dos jogadores. Eu tive a oportunidade de passar pelas categorias de base do SESI, então sei como que é a estrutura do SESI, que é um trabalho muito sério, um trabalho muito bem feito. Então eu acho que é muito promissor esse projeto e tem tudo para dar certo. Quando eu cheguei aqui com 15 anos de idade, era só 2 categorias, sub-15 e sub-16. E com o passar dos anos foi pegando mais uma categoria, mais uma, até chegar ao nível adulto. Isso aí é prova do que o SESI está colhendo vários frutos aqui em Franca, com basquete. No Museu do Futebol, em Araraquara, uma pequena parte das conquistas do time feminino da Ferroviária Fundesporte.
As guerreiras grená são donas de títulos importantes, como o Campeonato Brasileiro de 2014 e a Taça Libertadores da América no ano seguinte. Elas são atletas profissionais e isso é mais importante para que elas consigam ganhar tantos títulos, tudo que elas ganharam. Porque se a gente não conseguisse dar toda essa estrutura por volta, elas teriam que praticar, conseguir de outra maneira. As estruturas mais de jogo vêm muito mais da parte pública e as estruturas meios, elas vêm mais da iniciativa privada. Consagrado no campo, o time de Araraquara é um dos mais importantes do cenário feminino no país. Para essa jogadora, o sucesso do grupo é atribuído aos investimentos. Para algumas delas, é possível a dedicação integral ao futebol. Eu me sinto privilegiada por viver e trabalhar do que eu mais gosto, que é jogar. E aqui me concede isso. Atualmente, o clube conta com 9 patrocinadores, que, junto ao poder público, investem no trabalho dentro e fora de campo. Para o anunciante, investir neste esporte é investir em saúde e cidadania. Além da questão do patrocínio, onde a gente vai estar na mídia, vai ter um retorno, na verdade, do patrocínio, essa parte social, porque a gente tem certeza que com isso, muitas crianças, como eu falei, vão estar vindo de novo para o esporte e saindo das ruas e do caminho errado. Há muitos anos, como técnico de basquete do time de São Carlos, Meneghelli foi quem descobriu o jogador Nenê, que na semana passada completou 15 anos de NBA, a principal liga de basquete dos Estados Unidos. Mas com tanto tempo assim no esporte, o técnico ainda vê as dificuldades de novos investimentos no país do futebol. É lógico que se a gente tivesse mais apoio, a gente conseguiria muito mais. Colocaria muito mais meninos na quadra, participaria de muito mais eventos, de muito mais campeonatos, onde nós já participamos. Hoje, o maior incentivador que ajuda o time há 26 anos é a rede de colégio Objetivo. Mas a comissão técnica ainda acredita em maiores investimentos. Todo ano elabora projetos para apresentar à prefeitura e nos possíveis novos patrocinadores. A gente faz de forma correta, de forma transparente, uma coisa que realmente aparece, mas se a gente quer algo a mais, tem que ter um maior investimento. São Carlos é a capital de tecnologia, é o centro do Brasil de São Paulo, e a gente está sempre mandando projeto e aguardando que a gente consiga, que nós consigamos algo a mais, já pensando já no ano que vem. Uma modalidade não tão popular, mas que em Sertãozinho é tradicional. Os atletas desse time se enquadram no assunto. O Mogiana Hockey Clube, fundado em 2009, é conveniado com a prefeitura na categoria de base e usa o recurso para a contratação de professores, instrutores e na compra dos equipamentos. Um par de patins custa aproximadamente R$ 700. São vários treinos por semana, na quadra que pertence a uma associação da cidade. Hoje, a formação de atletas é por idade. E em 6 anos, o Eduardo já evoluiu bastante no esporte. A minha tia que me apresentou aqui, ela era diretora da aba aqui, ela me apresentou o esporte. Aí eu gostei e fiquei treinando. Daria um dia para viver do esporte? Daria, eu acho que não, mas para jogar futuramente eu penso sim. O time profissional disputa campeonatos por todo o Brasil e soma premiações que servem como fruto do empenho na busca por patrocínio e continuidade do trabalho. É difícil, né? Competir com futebol no Brasil é complicado. Mas a ideia nossa é, nesse momento de crise, é pelo menos sobreviver, né? Mas futuramente tentar crescer, tentar montar mais escolinhas em Sertãozinho, até porque é a capital do hockey. Então, nossa intenção é essa. Thaís Mantoani para o Jornal da Clube. Agregando valor às comunidades e integrando ao vivo a macro-região, formando opinião, os secretários de esportes em Ribeirão Preto, Ricardo Aguiar, em São Carlos, Edson Aparecido Ferraz, em Araraquara, Everson, em Forsato, em Sertãozinho, Luiz Fernando Laurenti, em Franca, Ricardo Pereira. Confetou, olhando a matéria, a gente fica se perguntando qual a importância da iniciativa privada para o esporte em Ribeirão Preto. Roberta, será cada vez maior. Victor Hugo dizia claramente, o grande poeta francês, claramente o seguinte: não há nada mais forte do que uma ideia, quando chega o seu tempo. E a ideia do momento no mundo
e no Brasil especificamente, ela é materializada pela transição do capitalismo de Estado para o capitalismo de mercado. Cada vez mais a iniciativa privada, a sociedade civil, a pessoa física e cada vez menos o Estado. É um processo, não é um evento. E a outra componente é o funeral gradativo do associativismo e o perigo do advento do individualismo que mata a individualidade e que representa um risco muito grande para esse dado positivo que é o capitalismo de mercado, onde estabelece a competição e onde aflora muito claramente o talento. Bem, esse é um dado. A parceria público-privada é o resumo disso. PPP, por quê? É uma espécie de ponte através da qual os poderes públicos, federal, estadual e municipal, nos seus 3 níveis, transfere gradativamente, aos poucos, nada de revolução, reformas a conta-gota, atribuições para o setor privado. É um resgate do que já foi no passado, mas não totalmente. O que nós temos em toda a região, Franca, Pradópolis, Ribeirão Preto, São Carlos, Araraquara e outros municípios, para não relacionar, e nos esquecer de alguns muito expressivos, Novo Horizonte e outros, os clubes e as associações surgiam no setor privado. Basta você verificar, telespectador, no seu município, os clubes que iniciaram no começo do século XX. Aqui em Ribeirão Preto não é bom nem se falar. Sociedade Esportiva Palmeiras em Franca, Associação Atlética Francana, para falar de Franca, 2 clubes de futebol, mas o município com grande vocação para o basquete, o Sertãozinho com grande vocação para o hóquei, a Ferroviária de Araraquara, que nasceu de uma empresa, de uma atividade econômica da empresa privada, depois estatizada com o nome de FEPASA, mas a Ferroviária da Mugiana. E todos os municípios também tinham no setor privado um setor dinâmico que aos poucos, com o advento do individualismo e acentuando o individualismo, ele entrou em funeral negativamente. Hoje, quando os municípios e a população dos municípios, Roberto, quando eles querem um clube, ele pede para o poder público fazer construir uma atividade clubística que ele paga imposto e acaba tendo ali um produto que ele não pode sair da sociedade, como ele pode se deixar uma sociedade como o Palestra Itália em Ribeirão Preto, como o Novo Horizontino e clubes dessa ordem, todo claramente. Então é preciso notar esse aspecto. Nós estamos numa transição, num período de grandes mudanças. Individualismo que é negativo, nós temos que combater com líderes. E o setor privado, as empresas têm interesse porque o esporte produz menos líderes, mas produz muito mais heróis. O herói, na mitologia grega, é o produto de um deus com uma humana ou de uma deusa com um ser humano. Portanto, é um semideus. Diamante Negro, craque do chocolate. Café Pelé. Farinha Rosa Branca, o grande craque, você me lembrou recentemente, do basquete nacional, do basquete. E assim ele cria heróis que formam ícones, que fundamentam marcas valiosas e pegam uma carona, algumas empresas, nesses produtos e ganham muito dinheiro. Em Ribeirão Preto está o secretário de Esportes, Ricardo Aguiar. Ricardo, o vôlei masculino ganha agora um incentivo muito grande em Ribeirão. É bom não esquecer que o vôlei feminino lá atrás foi muito importante, foi campeão paulista, tinha o técnico Chico, que hoje trabalha em Portugal, recebeu jogadoras da seleção brasileira aqui, lá na década de 1990. Agora, esse vôlei masculino vai contar com qual apoio da sua secretaria e qual o trabalho feito com a iniciativa privada? Boa tarde. Boa tarde, Roberto, a todos que acompanham a TV, a Clube. É muito importante destacar um ponto crucial nesse aspecto de uma parceria.
a parceria da iniciativa privada com o poder público é o que vai fomentar o esporte não só que fomentou no passado, que vai fazer ele hoje e que vai fazer perenizar isso até o futuro, né? Eu vejo uma condição muito importante do voleibol de Ribeirão Preto que abriu portas. Nós recebemos recentemente na Secretaria de Esporte, para vocês terem uma ideia, várias pessoas interessadas em como é que eu faço para ajudar, como é que eu faço para incentivar, e algumas empresas também referenciando isso como uma iniciativa muito importante. A estrutura nossa na Secretaria de Esportes, na Cava do Bosque, com a aquisição de novos equipamentos, a reforma da Cava do Bosque, vem junto sendo coroada com uma equipe profissional de voleibol em Ribeirão Preto que não tínhamos há 17 anos. A estrutura que nós ofereceremos para eles, estamos oferecendo em termos de quadra, de equipamentos, de toda a logística para o time poder treinar diariamente, ela não pode ser feita e realizada sozinha. A iniciativa privada está totalmente envolvida nisso, com alguns patrocinadores e na busca de outros, inclusive, estamos nesse mesmo objetivo de buscar novos patrocinadores para o voleibol também, mas ele já inicia, ele já nasce com uma estrutura muito bacana, que é um dos principais objetivos do Lipe Fonteles, que é o grande embaixador do time, atleta da seleção e campeão olímpico, no sentido de desenvolvimento, tanto social quanto esportivo. Acho que as duas coisas vêm muito a calhar com uma das metas, que era a transversalidade entre as secretarias. Você fala de uma equipe de voleibol com o esporte, uma parceria muito bacana com o Fundo Social e Solidariedade, que vai fazer com que o esporte, além de ser forte dentro da quadra, de já nascer forte, com uma equipe muito, muito importante, com atletas de um currículo sensacional, também forte fora dela, com algumas ações sociais que vão trazer, com certeza, mais interesse, viu, Roberto, e mais objetivo e para aquelas pessoas que queiram patrocinar, que queiram investir no esporte, não só do município, mas como toda a região. Agora, dá para pensar, você pegar a rede municipal de ensino para fazer peneira e tirar jogador para a equipe de vôlei masculino de Ribeirão, porque a gente sabe que um time de ponta exige atleta de ponta, mas precisa ter a base. Agora, a base também precisa saber revelar, saber escolher. Qual é o caminho que você está propondo? Na realidade, nós já temos estabelecidas pela Secretaria de Esportes várias equipes de voleibol. No caso, falando do voleibol profissional, nós já temos a base sendo desenvolvida há algum tempo, com excelentes profissionais. Nossas equipes, algumas equipes de voleibol da base já foram agora recentemente nos Jogos da Juventude entre os 4 primeiros colocados, quer dizer, a base já está sendo estruturada. Quando você vai buscar um atleta na rede municipal ou um atleta do município para sonhar com a possibilidade de estar numa equipe profissional, claro que existem os olhos aí bem clínicos do treinador e de toda uma comissão técnica, mas o grande ponto aí é a importância de valorizar as pessoas do município, os atletas do município ou, quem sabe, aqueles sonhadores que, quem sabe, possam um dia figurar aí nas quadras, não só do Brasil como do exterior, e fazendo com que o esporte também vire uma referência para um futuro melhor, não só social e esportivo, mas também profissional, por que não? O Ricardo estava falando de olho clínico, ele tem um bocado de olho clínico, porque ele soube trabalhar a base, ele soube trabalhar a periferia, umas coisas muito bonitas que o Ricardo fez e que vai trazer efetivamente agora também para esse projeto aí do vôlei masculino. Mas eu vou a São Carlos, secretário de Esportes, Edson Aparecido. Afinal de contas, Edson, que trabalho vocês estão fazendo em São Carlos para trazer esporte, educação física, educação tradicional, não tradicional? Boa tarde a você. Boa tarde a todos que assistem o programa. No primeiro momento, a Prefeitura de São Carlos tem trabalhado muito na reestruturação e na modernização das praças esportivas, que esse acho que é o primeiro passo para que você venha a dar condição para que as modalidades sejam desenvolvidas. Num segundo momento, nós pensamos, eu tenho acompanhado aí aos depoimentos, acompanhei a todos, acho que a cidade já se movimentando para montarem equipes de competições, equipes representativas, equipes aí que representam o seu município,
município, represente o estado e represente dentro do Brasil. Eu acho que São Carlos pensa num segundo momento. Nós temos boas condições, nós temos boas praças esportivas, acho que nós temos um ginásio aí, o segundo maior ginásio do estado de São Paulo, que é o ginásio Milton Laio, que já foi palco de grandes competições, e isso está sendo pensado num projeto de segunda instância. Nesse momento, a Prefeitura de São Carlos, ela pensa exclusivamente nas escolinhas de esportes, ela pensa no esporte do município, em atender a população do município. Então, quando nós passarmos nesse segundo momento, a partir de 2018, teremos um projeto que será encaminhado através da lei de incentivo para que nós possamos, em São Carlos, também ter uma equipe competitiva. Eu vou agora até Araraquara, secretário de Esportes Everson Inforsato. Everson, estava me lembrando aqui, Araraquara teve um baita educador físico, o professor Júlio Mazei. Trabalhou só com o Pelé, diga-se de passagem. Depois teve também jogador de basquete masculino, uma fera, o Rosa Branca, que foi aí dentro. Quer dizer, já teve muita tradição também. Quer dizer, tem uma escola de educação física que pode promover e pode formar muita gente. Afinal de contas, a iniciativa privada está sendo chamada por vocês também para parceria para ajudar a formar atletas e educar jovens adolescentes. Boa tarde. Boa tarde. Claro, acho que essa combinação público-privado é fundamental para a gente aí não só revelar grandes atletas, mas para conduzir uma cidade, né, com muita saúde, né, trazendo essas crianças para a prática esportiva. Então, a gente aqui tem muitas modalidades atuando, tem muita gente envolvida nesses projetos de escolinhas de esportes, de modalidades competitivas. Então, é fundamental, né, como você disse, de revelar grandes atletas. A cidade proporcionou e proporciona até hoje grandes atletas aí para o cenário nacional. Então, nós estamos cada vez mais buscando, o momento não é tão simples, o momento é delicado da economia, mas tem muitos parceiros junto com a gente e a gente só acredita que a gente vai ter resultados positivos nessa parceria público-privada. A gente estava falando de outros esportes, é bom não esquecer o futebol, né? Araraquara revelou. Quer dizer, teve muita tradição, muito trabalho. Quando você procura um empresário, ele fala o quê para você? Então, na verdade, o empresário ele é muito solícito aqui, muito bem-vindo aqui. A gente tem uma relação boa com grupos empresários, né? Tanto é que, na verdade, a Ferroviária ressuscitou, renasceu, eu diria, com um grupo de empresários ajudando a Ferroviária a voltar à primeira divisão. Claro que muito apoio do poder público, né? A nossa cidade tem uma estrutura de espaços esportivos muito grande, mas a gente não tem dúvida que esse caminho que a gente percorreu buscando a iniciativa privada foi fundamental, inclusive para a Ferroviária voltar a estar no cenário, né, nacional, aí na primeira divisão do Paulista. E também a gente tem, né, claro, no futebol feminino, também uma grande experiência fruto dessa parceria, né? Hoje a Caixa Econômica, claro que é a grande parceira, a Prefeitura, mas tem outros parceiros da iniciativa privada ajudando esse projeto que já foi vitorioso e a gente quer fazer de Araraquara, né, um centro revelador mesmo do futebol feminino, incentivando as categorias menores, é esse o nosso objetivo. Eu vou a Sertãozinho agora, secretário de Esportes, Luiz Fernando Laurenti. Luiz, afinal de contas, Sertãozinho não tem só hóquei não, né? E a iniciativa privada vai participando, vai colaborando aí, porque tem um ginásio de esportes aí fenomenal. Tudo isso está dentro do contexto que vocês queriam, a participação do empresário junto com vocês no esporte. Boa tarde. Boa tarde, Roberto Ribeiro, um abraço. Obrigado à TV Clube por abrir esse espaço para a gente falar de esportes, que é fundamental e é importante para a gente discutir temas importantes como esse, que é a parceria pública-privada. Eu queria lembrar, Roberto Ribeiro, que nós temos aqui em Sertãozinho várias parcerias. O Poder Público Municipal tem parceria com o Sertãozinho Futebol Clube, que é administrado pela iniciativa privada, com parceria do Poder Público. Nós temos aqui o Sertãozinho Hockey Clube, na composição de uma organização civil, né, onde nós temos uma organização social, onde essa organização participa junto com o Poder Público numa parceria. Temos o Mogiana Hockey Clube, que foi campeão brasileiro o ano passado, e é bom lembrar que existe essa parceria da Associação de Moradores do Bairro Alvorada, a ABA,
que administra esse clube por intermédio dessa organização social civil pública, aonde nós temos a participação também do poder público fomentando o esporte. Nós temos ainda uma parceria grande com o SESI, o Poder Público Municipal entra com uma parte e o SESI entra com outra. A parte financeira do projeto é mantida pela Prefeitura, no projeto PAF, Projeto Atleta do Futuro, que hoje atende 1.100 crianças. E claro que o nosso ginásio, a nossa estrutura esportiva facilita isso. Nós fomos vice-campeões paulistas este ano de futsal, agora há poucos dias fomos vice-campeões paulistas com uma parceria do poder público com a iniciativa privada. O Cicobi Cocred Copercana, que junto conosco na Secretaria de Esportes, nós tivemos a condição de levar o nosso time a ser vice-campeão paulista de futsal há poucos dias. Então, essa parceria, iniciativa pública-privada, eu acho que isso é fundamental e os empresários de Sertãozinho também são solícitos. Os empresários de Sertãozinho ajudam muito, participam muito e nós sabemos o quanto esses empresários e as empresas são importantes para que possamos desenvolver o esporte. Não só na competitividade, nas equipes de ponta, mas sim na base, na estrutura de escolinhas, no desenvolvimento do esporte, integrando o esporte, fazendo com que o esporte não seja só um caminho de conquista de medalhas, de títulos, mas sim a integração e o investimento no social. Eu vou a Franca agora, diretor de esportes Ricardo Pereira. Ricardo, afinal de contas, qual é a preocupação aí em Franca? Formar gente para jogar basquete ou formar gente para ter cidadania através do esporte com a participação da iniciativa privada? Boa tarde. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Golfeto, a todos aqueles que acompanham a TV Clube. As duas coisas, né? Na verdade, a gente trabalha bem o basquete aqui, mas não só o basquete. Nós trabalhamos aqui praticamente todas as modalidades. Né? Por sinal, vai ter jogos regionais agora em Sertãozinho e nós estamos inscritos, vamos participar de praticamente todas as modalidades. Aqui nós desenvolvemos escolinhas, aqui nós trabalhamos todos os níveis. Nós temos escolinhas de iniciação esportiva, nós temos as equipes de treinamento e nós temos as equipes de rendimento que representam a cidade nas competições. Então a gente vai fazendo a escada. Né? Nós temos núcleos de praticamente, como eu disse, todos os esportes espalhados pelos bairros, das escolinhas. Os alunos que se destacam, as crianças que se destacam, elas são encaminhadas para as equipes de treinamento, né, onde ela vai aperfeiçoar. E os adultos, nós também mantemos a equipe adulto de rendimento em todas as modalidades. E aqui nós temos também um excelente trabalho com o basquete. A gente só tem que diferenciar o esporte de rendimento amador do esporte de rendimento profissional. Né? O que seria o profissional? O profissional é aquele que tem vínculo de trabalho, que tem um contrato, uma carteira assinada, recebe trabalho. Nós entendemos que nesse segmento o poder público e a legislação não permite. Então, é importante que o poder público atue na infraestrutura e nas categorias de base. Então, aqui nós temos o melhor ginásio para a prática de basquete, o considerado o templo do basquete, que é o Pedrocão. Então, a prefeitura disponibiliza toda a infraestrutura física para o basquete. E no futebol também temos um dos melhores estádios do interior, que é o José Lancha Filho, que foi recentemente reformado. Está um brinco. E a gente tem que investir nas categorias de base e nas crianças. O esporte de rendimento tem que contar com o apoio da iniciativa privada, porque custa caro e se não tiver o apoio da iniciativa privada, não consegue desenvolver. Ô Fetô, por tudo aquilo que a gente ouviu, para a microrregião, a iniciativa privada é a solução para o esporte. Porque a interiorização do desenvolvimento, o deslocamento da força econômica de São Paulo, da capital para o interior, está irrigando todos os setores. Atividades culturais, eventos, atividades científicas. Outro dia nós tivemos aqui em Ribeirão Preto a instalação de uma unidade da Fiocruz. Os eventos de uma maneira geral e as atividades esportivas. O que nós temos que entender, em primeiro lugar, que a sociedade que deve ter interesse nos esportes. Nós temos as atividades esportivas no contraponto da prisão. A prisão é a maneira mais cara de tornar as pessoas piores. Enquanto que os esportes em geral, a prática esportiva,
inclusive o lúdico, ludus quer dizer brinquedo em latim, atividade que você está brincando, praticar um esporte no fim de semana e não profissional, todos eles são importantes. A atividade esportiva é a forma mais barata, mais módica de tornar as pessoas melhores, inclusive com a produção de um hormônio forte, um hormônio poderoso em termos de bem-estar que permite o relacionamento das pessoas entre si, e esse hormônio se chama endorfina. É fundamental para esse tipo de atividade. Então, nós temos que entender que o centro de gravidade da economia se deslocando para o interior, todas as atividades têm que estar preparadas, estão deixando a capital e vindo para cá. O espírito produtivo e produtor do Bandeirante está localizado no interior e algumas regiões. E o Nordeste Paulista, a nossa macro-região, com 85 municípios, e mesmo a micro-região, que é aquela que nós consideramos como a região metropolitana, composta de 34 municípios, tem que receber, está em condições de receber para construir o futuro. Nos esportes, quem não tem futuro, quem não tem presente, não tem futuro. Em Ribeirão Preto está o secretário de Esportes, Ricardo Aguiar. Ricardo, planos bonitos, importantes, iniciativa privada. Mas e a Cava do Bosque, hein? Deixaram ela quase que morrer. Roberto, isso aí foi um histórico que nós herdamos do passado e quando um dos secretários falava sobre infraestrutura, eu vou um pouquinho além disso. É infraestrutura misturada com a cultura esportiva. A gente recebe munícipes ali diariamente e a gente está tentando mexer nessa cultura deles. As pessoas têm um costume de pensar que porque é público pode fazer o que quiser, a hora que quiser, do jeito que bem entender. E a gente está tentando mudar isso, modificar isso. Hoje você vai à Cava do Bosque, nós já temos uma melhoria significativa no aspecto de desenvolvimento ali dentro, as pessoas que ali estão, as pessoas que estão atendendo o tempo todo prestando um serviço melhor à comunidade, não só através do esporte, mas também mexendo nessa cultura esportiva que vem fomentar através da disciplina. O esporte é disciplina desde que você se disponha a mexer no seu espacinho para poder trazer o bem comum. A Cava do Bosque agora está ansiosa, claro, eu costumo falar isso, que ela está ansiosa para receber essas novas instalações, essas novas melhorias. Porém, os novos frequentadores da Cava do Bosque têm nos enchido de orgulho no que se diz a uma harmonia maior e todos disponíveis para melhorar o esporte em Ribeirão Preto. Em São Carlos está o secretário de Esportes, Edson Aparecido Ferraz. Para arrumar fisicamente alguns ginásios, quadras aí, vocês também conversam com a iniciativa privada? Não, a Prefeitura de São Carlos tem feito com recurso próprio nesse primeiro ano. Logicamente que nós temos a intenção de buscar as indústrias, as empresas. São Carlos é uma cidade onde existem várias empresas de grande potencial e nós estaremos aí nos próximos momentos aí visitando essas empresas, tentando trazer para que participe junto. Eu acho que é importante que a gente fale aqui, eu ouvi esses depoimentos, né? Que a Prefeitura ela não tem uma condição de manter uma equipe de alto nível, seja com salário, seja com transporte, num campeonato brasileiro, que as viagens são longas, o país é extenso, então nós não temos essa condição. Mas o importante é que se tenha a ideia e que se coloque num projeto, um projeto que pode ser bem definido e onde se define o que é de quem. A Prefeitura de São Carlos, nos próximos anos, ela estará trabalhando num projeto grande, num projeto ambicioso, porque nós estamos localizados na região central. A cidade de São Carlos já foi palco de grandes equipes de basquete, nós já conseguimos realizar em São Carlos grandes eventos de voleibol, mas no momento nós não temos. A cidade de São Carlos tem referência no esporte, tem mito no esporte, nós somos... É a cidade de Fábio Aurélio, é a cidade de Nenê Hilário, a cidade de Mauro Rimage, então nós temos que usar desse artifício. Então nós vamos estar trabalhando juntamente com essas pessoas também para que o esporte se fortaleça e nós tenhamos aí equipes representativas, equipes competitivas naquilo que São Carlos se referenciar. Araraquara está o secretário de Esportes, Everson Inforçato. Everson, até o final do ano, o que tem de plano para a sua secretaria? Ou melhor dizendo, o que tem de grana para gastar?
Na verdade, a grana aqui é pouca, meus amigos, mas a gente tem muita vontade, tem muitos profissionais na área do esporte envolvidos, tem pessoas muito dedicadas e com um nível de profissionalismo muito grande. Você tem equipes praticamente montadas em todas as modalidades. Na verdade, aqui a gente tem que fazer alguns ajustes e não é essa falta de recurso que vai deixar a gente ficar aí parados, não. Mas, claro, estamos buscando parcerias, né? Você vê o basquete também, a gente está tentando retomar o basquete para ter grandes espetáculos em Araraquara. A gente está tentando aí com o futsal, que já está disputando a Liga Paulista, com um pouco de recurso, mas está indo bem na Liga Paulista. A gente tem, como falei, o futebol feminino. Você tem grandes exemplos no karatê, no judô. Enfim, nós estamos trabalhando muito aqui. E também o grande nosso projeto prioritário, né, eu diria, como a gente se fala, é o projeto social das escolinhas de esportes. Hoje a gente tem em torno de 5.000 crianças sendo atendidas nos vários bairros da cidade. Então isso, uma parceria com a educação, com a saúde, com empresas privadas. Enfim, nós estamos trabalhando muito aqui. Até o final do ano, com certeza, a gente vai estar cada vez mais oferecendo esporte e lazer para a nossa comunidade aqui. Infelizmente, né, o momento não é, como vou repetir, não é um dos melhores da questão econômica, mas aqui a gente encontra grandes parceiros ainda assim e vamos continuar nessa luta, porque a gente só acredita que é assim que a gente vai desenvolver uma cidade, né? Entre parceiros, entre sociedade civil e prefeitura municipal. Eu vou agora até Sertãozinho, secretário de Esportes Luiz Fernando Lauretti. Transfiro para você também a pergunta já feita. Falta grana, sobra vontade aí em Sertãozinho? Vontade não falta nunca, viu, Roberto Ribeiro? Tanto é que o nosso prefeito Zezinho Gimenez, é o 4º mandato dele, e nós que estamos hoje ocupando a pasta do esporte, nós sabemos que o esporte é a coisa mais importante dentre a menos importantes, pelo menos falam isso. Mas aqui em Sertãozinho nós temos a sorte, né, e temos o prazer de ter um prefeito que gosta muito do esporte e entende que o esporte é o caminho para o bem. Então, um prefeito que investe muito, nós temos as nossas praças esportivas aqui em ótimas condições. Tudo isso é administrado pela prefeitura, com diretores de praças, com zeladores. Como disse o Ricardo em Ribeirão Preto, muita gente confunde. Por ser um local público, tem gente que acha que pode fazer o que quer, a hora que quer. E não é assim. Existem regras, existe uma organização e isso tem que ser colocado em prática. Queria lembrar que a lei do incentivo fiscal também é muito importante. Nós tivemos um lançamento há poucos dias aqui de um projeto no judô, onde nós estamos atendendo nesse projeto de incentivo, por intermédio das empresas, um valor de R$100 mil para atender 100 crianças nesse projeto durante o ano. Então é muito importante também lembrar isso. Queria lembrar que nós vamos ter os Jogos Regionais aqui em Sertãozinho em 2017. Ontem foi o Congresso Técnico com 54 cidades da região. Dia 20 começam os Jogos Regionais aqui em Sertãozinho e eu aproveito para convidar toda a região, em especial os amigos da clube, para acompanhar os Jogos Regionais aqui na nossa cidade. Muito obrigado pelo convite feito. Vou agora até Franca, diretor de esportes, Ricardo Ferreira. Ricardo, até o final do ano, o que dá para fazer? Porque a gente sabe que o dinheiro é curto. Então, aqui nós também temos essa sorte de ter um prefeito esportista, né? O Justo de Souza foi presidente da Francana, da nossa querida Francana, e ele está muito empenhado em promover investimentos na área do esporte. Nós estamos reorganizando, elaborando novos projetos, mas uma coisa pode ter certeza, nós vamos priorizar o desporto educacional e o desporto de formação, que é para atender crianças, atender adolescentes, nas escolinhas, nas equipes de treinamento, sem se esquecer do desporto de rendimento amador, né? Aqui nós concedemos Bolsa Atleta, que é um auxílio financeiro para ajudar o atleta a se manter e buscar as parcerias, fazer uma boa estrutura, investir na infraestrutura física, como eu já citei, o ginásio de esportes, o estádio municipal, para que os clubes da cidade possam desenvolver bem o seu trabalho, logicamente contando com a iniciativa privada, né? Porque é muito difícil, como eu disse, manter equipes profissionais hoje sem recursos da iniciativa privada. Então é isso, vamos continuar investindo no esporte.
integraram a macro-região na edição deste sábado do Jornal da Clube os secretários de esportes em Ribeirão Preto, Ricardo Aguiar, em São Carlos, Edson Aparecido Ferraz, em Araraquara, Everson Inforsato, em Araraquara, o Everson, em Sertãozinho, Luiz Fernando Laurenti, em Franca, o diretor de esportes Ricardo Pereira, ao meu lado, Vicente Golfeto. Golfeto, para encerrar a nossa conversa de hoje, depois de tudo que você ouviu, eu também ouvi, a macro-região tem potencial esportivo, precisa saber usar. Exatamente, Roberto. E o importante também para o esporte é considerar os tipos de capital. O capital econômico e financeiro, as empresas privadas e o poder público, numa associação, numa parceria, e parceria, cada uma tem uma parte, é de parte, parceiro de cada um cuida de uma parte, e também dois, parceiro de par, dois. Isso é perfeitamente possível do ponto de vista econômico e financeiro, a grana. Isso é uma coisa. Agora, o grande patrimônio que se produz é o capital humano. Talento é a matéria-prima que se faz um craque. E os municípios que estão cuidando nas escolinhas de karatê, de futebol, de vôlei, de basquete, uma geração cuja natureza está cada vez mais alta, os jovens cada vez mais preparados, nem tanto para o futebol, muito mais para o basquete, para o vôlei, que exige uma certa estatura, uma certa altura. Então a natureza já está indicando a pluralidade também nos esportes de forte interesse. Essas escolinhas são fundamentais, porque, na minha opinião, talento é também o caminho de se transformar uma ideia em realidade, que é o que se espera, porque tem grande possibilidade, de o interior e a nossa região, 85 municípios, a macro e a micro-região, 34 municípios, a região metropolitana, tem tudo para efetivar, transformar a ideia em realidade. Esse é o aspecto, capital humano. O ser humano, a meta é o ser humano. Você foi um baita de um lateral, a pena que você não seguiu à frente, uma judiação. Eu tinha o Djalma Santos como meu reserva, né? Só na ideia, viu? Boa tarde a você, obrigado pela presença. Bom domingo para você, Roberto. Bom fim de semana, não só domingo, né? Muito obrigado, viu?